Olá pessoal, eu sou a Carla Giovana, pós-graduanda em Engenharia Geotécnica e hoje eu vou estar apresentando para vocês as técnicas executivas de aterro sobre solos moles. Nas últimas décadas, é cada vez maior a quantidade de projetos de engenharia civil construídos sobre espessas camadas de solo mole. Nestas condições, se faz necessária a utilização de métodos de melhoramento de solo, com o objetivo de aumentar sua capacidade de carga e de minimizar os efeitos de recalques absolutos, trazendo grandes diferenciais à construção. Então, escolhi sobre as colunas de brita. A técnica de melhoramento de solo com colunas de brita foi desenvolvida no final da década de 1950 na Europa. Essa técnica consiste na formação de colunas de brita por meio de vibrosubstituição com material granular, de camadas com baixa capacidade de suporte do subsolo. A vibrocompactação é recomendada para solos granulares ou ligeiramente coesivos, como pedregulhos e areias. É geralmente considerada uma técnica ideal para suportar cargas elevadas. No entanto, estes solos em seu estado natural são caracterizados por um estado de compactação extremamente não uniforme. Sobrecarregá-los com cargas estruturais pode levar a grandes recalques diferenciais, que resultariam em danos estruturais. Aqui é o processo construtivo, da vibrocompactação. Primeiro é feito o posicionamento do vibrador e início da injeção de água ou ar pela ponta do mesmo. Depois é feita a penetração do vibrador através de seu próprio peso e quebra da estrutura do solo. Após isso, a redução nas águas, injeções de água ou ar após atingir a cota de projeto. E o saque do vibrador em etapas com um simultâneo preenchimento da cratera com solo. A vibrosubstituição é um processo análogo ao anterior, mas em que é introduzido material de enchimento de partículas grosseiras no furo, entretanto criado, sendo posteriormente compactado. Obtém-se assim um cilindro de material grosseiro, com características diferentes do solo natural. A introdução e compactação desse material difere consoante a tecnologia empregue e é realizada por patamares ascendentes a colunas de brita, objeto de estudo do presente trabalho. Inserem-se nessa classificação. A grande diferença entre ambos os métodos é que neste último, e ao contrário da vibrocompactação, deixa de haver um melhoramento global e mais ou menos uniforme dos solos, mas passam a existir inclusões de elementos lineares mais rígidos inseridos no meio natural, também ele necessariamente mais compactado, mas ainda assim mais deformável, que a coluna de brita. Aqui é o processo construtivo da vibrosubstituição. O processo construtivo. A construção de uma coluna de brita consiste em traços muito genéricos, na execução de um furo circular com determinados diâmetros e comprimento, a partir da superfície, e na consequente inclusão de material grosseiro de grandes dimensões e sua compactação de baixo para cima. A instalação das colunas granulares pode se dar por método úmido ou seco. O método úmido recorre a jatos de água para a execução do furo. Para tanto, requer uma grande quantidade de água de modo a garantir uma vazão constante, e o fluxo pode afluir à superfície, contaminada com finos, podendo trazer problemas ambientais. No método seco, o vibrador atinge a profundidade desejada com a combinação de ar comprimido e do próprio peso do equipamento para a cravação. O método pode ou não ser vibratório. No método não vibratório, o furo é executado de forma tradicional, havendo retirada do solo natural com recursos semelhantes à estaca moldada e posteriormente preenchido com brita e compactado por pilão. O método de Abosch, de 1979, consistia na introdução de um encamisamento que ia acumulando material e, ao atingir a profundidade desejada, era extraído, e com a ajuda de martelo vibratório obtinha-se coluna de areia compactada. No método vibratório, a alimentação do material granular pode ser realizada pela superfície do terreno, top feed, ou no fundo, pela ponta do vibrador, bottom feed.
Pela técnica da vibrosubstituição, o vibrador é penetrado no solo e, ao atingir a profundidade desejada, a brita é introduzida, por meio de curtos movimentos ascendentes e descendentes do vibrador. O material granular é vibrado, ao mesmo tempo em que a brita é introduzida dentro do furo pré-formado. O procedimento é repetido até que se chegue à superfície. Essa é a metodologia executiva. Eu vou estar apresentando para vocês um vídeo para maior clareza, né, entendimento da inclusão da coluna de brita, e vou estar auxiliando para vocês no vídeo. Primeiro é feita a preparação, que a máquina é posicionada sobre o ponto de condução e estabilizada sobre as travessas de deslizamento. Um carregador fornece a brita. Feito o enchimento, os conteúdos da tremonha são vertidos para o tubo. Ao fechar o mesmo, o ar comprimido permite que seja gerado um fluxo contínuo de brita para o orifício de saída. Feita a condução, o vibrador desce, movimentando lateralmente o solo até a profundidade planeada, graças ao ar comprimido e à condução estática da unidade. A compactação, quando é atingida a profundidade final, o vibrador é ligeiramente levantado e a brita ocupa o espaço livre. O vibrador é então novamente abaixado para expandir lateralmente a brita contra o solo e compactar. E o acabamento, a coluna é produzida dessa forma em conduções sucessivas até o nível planeado. As vantagens e desvantagens. Uma das vantagens, a coluna de brita no subsolo servem para reforçar e melhorar a drenagem dos solos coesivos de baixa resistência e mistos, solos moles e siltosos, mistos de argila e areia e argila mole, aumentando a rigidez e a resistência do solo e reduzindo o potencial de liquefação do mesmo. Redução no prazo da realização de obras dessa natureza, uma vez que o processo permite a execução de até 10.000 metros de colunas por equipamento por mês. Isso significa o dobro de velocidade quando comparada aos métodos convencionais. Além disso, a aceleração dos recálculos no terreno previstos no projeto e garante maior estabilidade às obras executadas sobre solos moles. A altíssima permeabilidade das colunas a transforma em grandes drenos verticais, acelerando a expulsão da água existente no solo. E a desvantagem é a perturbação como barulho e vibrações, que também são muito limitadas, permitindo a aplicação desses processos na vizinhança imediata de construções adjacentes. Muito obrigada a todos.